Era mais uma madrugada como tantas outras. As ruas estavam desertas, envoltas por aquela neblina fina que parece esconder mais do que revela. Eu já tinha feito 4 corridas naquela noite e estava quase encerrando o aplicativo quando apareceu uma nova chamada, a poucos quarteirões dali. O nome do passageiro não aparecia completo, apenas a letra J seguida de reticências. Hesitei por um segundo, mas aceitei. Dirigi pelas ruas vazias, o som do motor era a única coisa que me fazia companhia. Estacionei em frente a um prédio antigo, com as luzes apagadas e um portão enferrujado. Olhei para o celular, passageiro à sua espera. Então ele surgiu das sombras. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, caminhando lentamente em minha direção. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Apenas abriu a porta traseira, sentou-se atrás de mim e fechou devagar. Cumprimentei, como sempre faço. Boa noite, tudo bem? Nenhuma resposta. Apenas o som do estofado rangendo sob seu peso. No espelho retrovisor, vi seu rosto pálido, parcialmente coberto pela gola alta do casaco. Seus olhos, fixos em mim. Não em mim, no espelho. Programei o GPS e comecei a corrida. Nenhum destino exato, apenas um ponto marcado no mapa, a quase 20 minutos dali. Durante todo o tempo, ele não tirava os olhos do espelho. Era como se me observasse através dele. À medida que dirigia, a sensação de desconforto começou a se acumular. Não era só o silêncio, era o peso daquela presença atrás de mim. Senti um arrepio na nuca, como se alguém encostasse um cubo de gelo ali. Meu instinto me dizia para não olhar muito no espelho, mas era inevitável. De relance, percebi algo estranho. Quando ele piscava, se é que piscava, o reflexo parecia atrasado. Como se o espelho estivesse mostrando uma versão ligeiramente fora de sincronia. Balancei a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Deve ser o cansaço, pensei. Mas a verdade é que algo estava errado. Muito errado. Continuei dirigindo pelas ruas vazias, tentando focar no GPS e ignorar aquela presença silenciosa no banco de trás. Mas era impossível não reparar nele. Era como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado, denso. Olhei para o retrovisor mais uma vez, e foi aí que notei. Ele estava completamente imóvel, o olhar cravado em mim através do espelho. Mas o que me fez apertar o volante com mais força não foi isso. Foi o reflexo. No vidro, ele parecia diferente. O rosto no espelho tinha um leve sorriso. Frio. Sutil. E o pior, o homem atrás de mim continuava com a mesma expressão vazia e séria. Pisquei, sacudi a cabeça, voltei os olhos para a estrada. Tô ficando paranoico, pensei. Mas o coração acelerava como se soubesse algo que minha mente ainda não tinha entendido. Alguns minutos depois, vi pelo canto do olho que ele mexeu a cabeça, como se estivesse olhando pela janela. Mas o reflexo não se moveu. Continuava sorrindo, fixo em mim. Senti um frio subir pela espinha. Desviei o olhar do retrovisor e olhei brevemente para o banco de trás. Ele realmente tinha virado a cabeça para o lado, encarando a rua. Quando voltei os olhos para o espelho, o reflexo ainda estava de frente. E sorrindo. Aquilo não fazia sentido. Comecei a respirar mais rápido. Liguei o rádio para tentar quebrar o clima tenso. Só estática. Mudei de estação. Nada. Todas pareciam mortas. Desliguei. O silêncio voltou. E o reflexo, agora parecia sorrir mais. Tá tudo certo aí atrás? Perguntei, fingindo calma. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum movimento. O silêncio me esmagava. Me forcei a encarar o retrovisor de novo. E juro por tudo, o reflexo agora inclinava levemente a cabeça para o lado, como se me estudasse, como se divertisse com meu medo. Mas atrás de mim, ele seguia imóvel, a cabeça ainda virada para a janela. Eu queria parar o carro. Queria fugir. Mas minhas mãos não obedeciam. Meus pés não respondiam. Era como se eu estivesse preso numa rota sem saída, com um passageiro que não era humano. Minha garganta estava seca, e eu sentia o suor frio escorrendo pela nuca. Tentei, mais uma vez, puxar conversa, como quem se agarra a qualquer normalidade. Faltam uns 10 minutos pro destino, você quer que eu pare em algum lugar? Nada. Nenhuma reação. Olhei no retrovisor. Ele ainda sorria. Mas agora, algo havia mudado. Os olhos no reflexo estavam mais abertos. Quase saltando da órbita. Como se estivesse, excitado. Animado com o medo que eu tentava disfarçar. Olhei rapidamente para trás.
O passageiro real não havia sequer piscado. Voltei os olhos para frente. Me sentia em uma armadilha, um rato dirigindo em linha reta para dentro da boca da cobra. As ruas começaram a parecer diferentes. Mesmo sendo um bairro que eu já conhecia, as luzes pareciam apagadas. Nenhum carro passava. Nenhum pedestre. Nenhum som. Olhei para o GPS. Estava congelado. O ponto de destino havia sumido. A linha da rota tremia na tela como se estivesse corrompida. Que merda é essa? Foi aí que percebi. O reflexo, aquele maldito reflexo no espelho, estava me observando. Não apenas me olhando, me lendo. Como se soubesse o que eu ia pensar antes mesmo de acontecer. Meus olhos se fixaram no espelho. Ele sorriu mais. Agora mostrando os dentes. Eram longos, finos, brancos demais. E estavam ali, mesmo que o homem no banco de trás ainda estivesse imóvel, calado e humano. Eu não aguentava mais. Aquilo não era real. Não podia ser. Minha mente devia estar pregando peças. Eu parei o carro. Do nada. No meio da rua deserta. Respirei fundo. Olha, se isso é alguma brincadeira, tá me assustando de verdade, falei, sem coragem de virar. Silêncio. Virei devagar, e o banco estava vazio. Meu corpo travou. Pisquei várias vezes. Me estiquei para conferir o banco inteiro. Nenhum sinal. Nenhuma porta abrindo. Nada. Mas quando levantei a cabeça e olhei pro espelho, ele ainda estava lá. O reflexo. Sorrindo. Me encarando. E dessa vez, ele começou a se mover. Fiquei paralisado, com as mãos trêmulas no volante. Meu cérebro tentava buscar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. O banco traseiro estava vazio. Eu podia ver com meus próprios olhos. Não havia nenhum passageiro ali. Mas o reflexo ainda estava lá. Ele sorria, mas agora, o sorriso estava mais largo. Esticado. Inumano. Sua cabeça se inclinava de um jeito impossível, como se o pescoço fosse feito de borracha. E os olhos, negros. Completamente negros. Vazios. E famintos. Desviei os olhos, respirei fundo, e pensei em sair do carro. Mas quando minha mão tocou a maçaneta, ouvi algo atrás de mim. Um sussurro. Baixo. Arrastado. Não olhe para trás. Fechei os olhos, tremendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Era só um pesadelo. Eu iria acordar. Mas então, comecei a sentir um ar gélido preenchendo o carro. O som de algo se arrastando no couro do banco. Como se algo estivesse subindo, lentamente, do chão. Algo que não devia existir ali. O espelho retrovisor começou a tremer sozinho. Sem eu tocar em nada. O reflexo sorria mais, mas agora, estava mais perto. Não estava mais no banco de trás. Estava atrás de mim. Colado à minha nuca. Eu podia sentir o peso daquela coisa, sem ela existir fisicamente. Era como se a presença estivesse dividindo o mesmo espaço que minha alma. Então ouvi novamente, agora mais alto. Não olhe para trás. Mas eu olhei. Contra tudo, contra o instinto, contra o medo, contra a voz, eu olhei. E foi ali que a realidade se desfez. Não havia nada atrás de mim. Nada. Nenhuma forma. Nenhum corpo. Mas o reflexo no espelho, agora estava no meu lugar. Era como se eu estivesse fora de mim. Eu me via pelo espelho, no banco do motorista, mas não sentia mais meu corpo. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me mover, mas estava preso. Preso dentro do espelho. Observando, enquanto ele sorria e ligava o carro. A última coisa que vi foi o carro arrancando, com eu ao volante. E o reflexo sorrindo, agora livre do vidro. Livre para ir até outra corrida. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.